Hoje o vídeo é fabuloso. Ele vai fazer você perder alguns medos. Sabe por quê? Porque o medo neutraliza a fé. Eu digo que a serpente, porque muitos tem várias outras traduções que dizem que não é serpente, mas vamos colocar a serpente do Éden. Ela injetou o veneno do medo no homem, porque ele passou a ser mortal. Ele não precisava ter medo de nada. Ele não precisava nem ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não viu, mas você acredita que elas realmente existem. E o homem não precisava ter, porque ele estava diante da maior glória de todo. Estava diante da presença divina de Deus. E aí a serpente, quando ela injetou o veneno, o homem começou a ter vários medos. E olha como que o medo tem tudo a ver com aquilo, com que o homem passou. Quando uma serpente injeta o seu veneno, olha que interessante. O primeiro passo, ele vai na corrente sanguínea. O que pode ocorrer? Dependendo da peçonha, do veneno da serpente, ele começa a fazer com que os músculos comecem a deteriorar, o seu sangue começa a engrossar, coagular, e aí começa a engrossar, a sua vida começa a ficar ruim, a sua vida começa a não andar direito. O medo, aí chega um momento que ele faz com que aquele que foi mordido, que está com veneno, ele neutralize, ele pare. E aí, por fim, aí vai para o cérebro, alguns vão vai para o coração, que acaba primeiro com o coração, outros vão para a questão neural, no cérebro. E aí, dependendo do que, vai fazendo com que atrofie o órgão mais importante da sua vida, que é o coração e a mente. Quando um dos dois para de funcionar, se o cérebro para de funcionar, automaticamente seu coração para de funcionar. Se o seu coração para de funcionar, para de bombear sangue para o seu cérebro. É um conjunto. Olha a importância. Tem um vídeo que eu falo aqui sobre Salomão, que ele nunca pediu sabedoria, que o pedido dele foi sábio, tem tudo a ver. Ele pediu um coração de discernimento. Vá lá e pesquise esse vídeo, é maravilhoso. E que a gente vai falar? Por que eu estou começando falando isso? Porque você tem muitos medos, que ele é do vir a ser. É de alguém que te falou, ou de alguém que te informou. Tem um vídeo que eu estou preparando chamado Conexão, que ele é fortíssimo. Eu digo que a conexão, ele pode ir por bem ou para o mal. Por quê? Dependendo da sua companhia, das conexões que você anda, você pode virar idólatra. Dependendo da sua conexão, você pode ir para o bar. Ninguém gosta de beber. As pessoas gostam das conexões vindas daquilo que você faz. Muito forte. E qual é o tema de hoje? Para tirar um medo da sua mente. Para você pensar o seguinte. Assim como você pensa, assim é. Se você acreditar que esse símbolo ele é maligno, provavelmente você vai ver que ele é maligno. Se você acreditar que ele é benigno, ele vai ser benigno. Então, tudo é uma questão de como você pensa. Assim como o japonês, o número 4 é o número da morte. O que é o número 4 para a gente? Não tem muita importância. Tem coisas que são culturais. Só que quando você coloca o pé da palavra, você começa a falar, opa, tudo é divino, tudo é a mão de Deus. Ah, porque tal número é um número de azar. Para quem? Assim como esse símbolo, ele tem um motivo. E olha a capa aí, que fantástica capa, olha aí. A cruz invertida é satânica? Hoje você vai saber aqui, descobrir qual é a verdade que poucos sabem sobre esse símbolo. Por que ele e por que ele surgiu? Olha a outra capa aí. Outra capa, se você preferir, porque eu sempre estou colocando 3 capas. A outra é essa aí, ó. A cruz invertida, a verdade que poucos sabem sobre esse símbolo. Aí a próxima, a cruz invertida. Então, que tem um gatinho. Ali eu botei, porque também tem a questão do gato. Que ele veio de onde, essa cultura do gato? Se você tiver curiosidade, eu posso falar. Porque os egípcios utilizavam esse gato. Tem-se em várias culturas que o gato ele consegue ver o mundo espiritual. Ele consegue sentir. Os animais conseguem ver coisas que os homens não conseguem ver. Então, se você tem interesse em descobrir coisas semelhantes a isso, você me fala que eu crio justamente um vídeo em relação a isso. Qual é a origem da cruz invertida? A gente tem que entender. Qual foi o primeiro lugar que surgiu a cruz invertida? Para deixar uma explicação aqui bem prática,
A cruz invertida, ele é um simbolismo de humildade. Pasme. Gladson, de humildade. Sim. Como de humildade? Quem foi o primeiro caso de cruz invertida? Pedro. Quando você vai ver nas tradições, nos estudos históricos, Pedro, no momento que estava sendo crucificado, ia ser morto, ele falou: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Agora, peraí, o que faria um homem medroso, que fugiu, negou o galo 3 vezes lá, o galo cantou 3 vezes para ele, o que faria este mesmo homem morrer por aquela causa que ele temia? Só se ele tivesse visto algo sobrenatural. Uma vez a pessoa perguntou: Glácio, como que você acredita? Você sabia que Pedro morreu no lugar de Jesus? E são tradições judaicas que falam. Aí eu fiz uma pergunta: você morreria por uma mentira? Aí esse judeu falou: não. Eu falei: nem os 12. Porque ninguém morre por aquilo que não vai acreditar. Ninguém morre por uma mentira. E Pedro não foi diferente. Pedro morreu numa cruz invertida, mesmo que tenha sido um X. Por quê? Porque ele não foi uma cruz normal, foi um X. Que aí ele ficou de cabeça para baixo e as mãos ficaram como se fosse de cabeça para baixo, levantadas. E aí surgiu o primeiro símbolo. Tanto que a Igreja Católica utiliza nos seus tronos a cruz invertida. Por quê? Porque aí a gente tem que entender. A cruz normal é a cruz de Jesus. A cruz invertida é a cruz de Pedro. Um amigo meu, muito temente a Deus, foi para Roma e ele falou: Gladson, lá a única coisa que eu não consegui ver foi a imagem de Cristo. O que eu mais vi foi as pessoas adorando o Pedro, adorando outras coisas. Eu falei: gente, não estou aqui para criticar, mas só para você ter uma noção. Então, a origem original da cruz invertida, a história real, é justamente porque Pedro morreu de cabeça para baixo. Porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então, neste caso, a cruz invertida é um ato de humildade, é um ato de devoção de Pedro a Jesus Cristo. Entendeu? Então, poxa, a cruz invertida. Não. A cruz invertida, na realidade, na sua simbologia inicial, nos seus 2000 anos que se seguiram, ou melhor, se a gente pode colocar aqui, seus 1960 anos, porque você vai entender por que essa data, ele foi um símbolo de quê? Da Igreja Católica, para mostrar humildade a Jesus Cristo, porque não são dignos de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. Mas aí qual é a origem? Então, mas de onde veio a ideia de que a cruz invertida é satânica? Tá aí. Qual que é a origem? E aí a gente vai ter que... Você vai ficar maravilhado e você vai entender o motivo por que surgiu isso. Então, quem foi o primeiro caso do uso da cruz invertida como símbolo satânico? Tem um primeiro lugar. Sempre tem um primeiro lugar. E nas referências, o primeiro caso foi em 1968, com o filme O Bebê de Rosemary. Gente, agora você ficou doido para assistir esse filme. Só que se você for assistir esse filme, você vai assistir ele com outro pensamento. Lógico que ali tem uma questão pop. Foi a questão do filme pop. Eles colocaram ali uma mulher que estava gerando o filho de Satanás. Gladys, de onde que vem essa história de que tem um livro? E é um apócrifo. E também originado também de um livro que todo mundo, muitas vezes, não está na Bíblia, mas todo mundo, quando fala, porque os anjos caíram, só tem nele, que é o livro de Enoque. Então aí a pessoa, poxa, Gladys, é mesmo? 3 quedas, livro de Enoque. Porque existem 5 grandes anjos que ficou em cada continente. Tanto é que Gilgamesh é um desses anjos, que está na tradição do livro de Enoque. Gladys, por que ninguém fala isso? Se você tem curiosidade sobre isso, eu posso te falar como surgiram os grandes anjos, que são os gigantes.
Ah, entendi. Então tem histórico? Tem. Que aí para algumas outras culturas virou mitologia, mito, mas que ela consta tanto no judaísmo quanto em outras religiões, até na cultura egípcia. Nossa, então tem um porquê? Tem. E aí você começa a entender como a palavra de Deus é perfeita e ela é a única que consegue manter tudo isso equilibrado. Então vamos voltar aqui. 1968 foi o primeiro caso do que apareceu a cruz invertida. Então, aqui é a cruz, aí é a cruz invertida. É o sinal do mal. Não é sinal do mal. Só se você acreditar que é sinal do mal. Quem foi o... Aí a gente tem que entender. Quem é que foi o diretor desse filme? É chamado Roman Polanski. Que é considerado por muitos um gênio. Um gênio. Eu vejo ele como um gênio. Gente, ele criou coisas, ele fez coisas que ninguém fez. Mas teve um motivo pelo qual. Decora a data, 1968. Muito importante isso. Porque a gente tem que entender o porquê, que é chamado, na psicologia, do vir a ser. Você não é o que você é por acaso. É porque foi uma constância de situações benignas e malignas que surgiram na sua vida, de situações que você teve que vencer e que transformou você hoje no que você é. Conheci uma mulher uma vez, quixosa e iracuda, muito brava, que ninguém gostava dela, só eu que gostava dela. E aí, quando eu fui ver a história dela, gente, a mulher foi muito maltratada ao longo dos tempos. Ela era uma pessoa doce, mas como as pessoas sempre, pela sua doçura, as pessoas sempre pisaram na cabeça dela, falou: Gladys, o dia que eu fiquei um pouco mais contundente, as pessoas passaram a me respeitar. E aí eu deixei de ser humilhada. Aí eu preferi humilhar. Aí eu falei: preferi tomar o lugar daqueles que você condenava. Essa mulher paralisou porque eu falei isso. Mesmo que em tom irônico. Mas foi uma ironia. E ela parou e pensou. Eu falei: nunca tinha parado para pensar isso. Eu falei: mas você acabou de se tornar o carcereiro daquele que você condenava. Pelo seu carcere. Por te prender. Ela, eu acho que é melhor eu mudar um pouquinho. Eu falei: um pouquinho, porque senão você vai gerar outras pessoas semelhantes a você, que vão descobrir ao longo do tempo que é melhor ser quixosa e iracudo do que ser gentil. Só eu conheço a sua gentileza. Eita, cara, não me chamava de pastor. Mas a minha mulher fala que eu tenho jeito pra... Porque eu entendo, a gente tem que entender a vida de cada pessoa, gente. Tem gente que não é bruta porque é bruta, é porque teve que ficar bruto. E aqui, Roman Polanski, você vai conhecer um pouco da história dele. Tem um porquê sobre a cruz invertida. Então vamos lá. O que é o enredo do filme? É uma grávida que descobre que seu bebê pode ter sido filho do diabo. Aí a cruz invertida aparece lá no carrinho no finalzinho do filme. Invertida assim, ó, de cabeça para baixo. Para demonstrar o quê? Que a cruz invertida. Que a Igreja Católica tem uma questão de... É como se fosse uma crítica à Igreja Católica. Tem um porquê? Tem. Tem um impacto. Esse filme criou um marco de demonização da cruz invertida que nunca mais mudou. Por exemplo, quando você vai... Todo mundo fala dos três reis magros. Você sabe de onde que veio essa cultura dos três reis magros, que não são três? É porque são 3 itens. Quem gerou isso foi um filme que eu acho fantástico, que a pessoa não fez, ele fez para criticar o cristianismo, e hoje é um dos filmes mais cristãos que eu conheço, de uma forma peculiar. E a pessoa fez para criticar o cristianismo, que é Ben-Hur. Não acredito. Ben-Hur, você vai lá assistir, tem lá um momento que aparece 3 reis magos. E isso ficou na mente de todo mundo. Um filme modificou. Gente, agora imagina a quantidade de filmes que tem hoje. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o filme. Muito cuidado. Tem um filme agora que eu fui assistir que eu fiquei escandalizado e eu falei assim, e as pessoas meio que chamado Eternos. Gente, o nome do Ser Supremo é o nome que o judeu não pode falar. Pasmem. E menosprezando o poder supremo de Deus. Colocando uma linguagem que você pode fazer tudo e que você tem que salvar a terra, que não tem que ter apocalipse.
Peraí, eu concordo em partes com isso, porque tudo depende das boas escolhas que você faz. Se todo mundo tem um coração bom, vai ser muito fácil. Mas se todo mundo tem um coração mau, vai ter, então, vai ter uma origem, um momento que você vai fazer como aquela senhora. Então, qual é o primeiro caso? Então você começa a entender aqui que teve o primeiro caso, mas aí depois teve um caso que em 1970, teve o Black Sabbath. Também colocou a cruz invertida numa capa do seu disco. Só que tem um detalhe. Eles não a gravadora colocou sem eles aprovarem. Eles não sabiam de nada disso. Eles pegaram o ensejo do filme que estava fazendo sucesso e colocaram a cruz invertida lá. Eles não tinham, conta-se que os músicos não tinham nenhuma questão satânica, tanto é que eles usavam em muitos um crucifixo normal. Só que o crucifixo invertido era uma ironia ao catolicismo que perseguia o amor. Faça o amor, mas não faça guerra. Por quê? Que, de certa forma, eles tinham um pensamento plausível, coerente de que a maioria das guerras eram feitas por questões religiosas. Tem sentido? Tem. Faz sentido? Faz. As maiores atrocidades foram feitas em nome, grandes, não as maiores, porque tem atrocidades que não foi em nome de Deus. Não foi por causa de questão religiosa, foi por questão do poder, do dinheiro, daquilo que pode se dominar o homem, aparentemente. Então o filme, aí Black Sabbath teve também. Aí, depois, em 1970, tem o filme que este explodiu, que é O Exorcista. Que aí a cabecinha da menina foi... Gente, quando eu assisti esse filme, eu fiquei impactado. Mas eu nem dormi à noite. Eu acho que quantas crianças não dormiam à noite? Gente, e aí, porque parecia verdade. E a forma como foi colocado como se fosse uma verdade plena. E eu falava, esse negócio existe. O diabo existe. Olha o poder do cinema. O diabo passou a ter mais poder do que o poder divino de Deus. Como assim, Glass? Quando você tem tanto medo que a sua coragem atrofia, posso te falar? Idolatria. Você está idolatrando o mal mais do que o bem. É você perder a fé. Lembra que eu te falei? O medo neutraliza a fé. Não se neutraliza por isso. Não se neutraliza por isso. Aí, e lá tem vários casos da cruz invertida no filme Exorcista. Aí, em 1980, vem Slayer, que é uma banda também. E aí, colocaram e começou a virar. Aí, em 1981, surgiu a Merciful Fate, que é justamente uma outra banda. Então, várias bandas pegaram para surfar o Venom em 1984. Tudo para surfar nesta onda, porque estava no auge. Todo mundo falando do filme Exorcista. Hoje mesmo as pessoas fazem isso. Não mudou muito, até se agravou. Quando acontece alguma morte, as pessoas falam, é um dos motivos pelo qual eu não concordo em ficar surfando em ondas, porque a onda que é momentânea, ela só faz, ela é uma fumaça, ou é uma espuma. Quando você coloca um refrigerante, a espuma sobe. Para quem bebe cerveja, que não é o meu caso, aí fica aquela espuma, que eu já vi. Tem que ter espuma, aí passa uma faca assim, não sei, quando eu viajei. São coisas, é espuma. E o que vale a pena é aquilo que você tá bebendo, não a espuma. Então, tem coisas que são espuma. E aí você não tem uma constância. Aí em 1966, aí muitas pessoas falam, mas esse tem um símbolo satânico, tá? Existia, que é o chamado Lavei e Cia, tá aí, ó, para vocês. Que é o satanismo, que era falado, e ele não utilizava a cruz invertida. O que ele utilizava, na realidade, é chamado que é o Baphomet. O que significa o Baphomet? É um pentagrama invertido, que gera a imagem de um bode. Claro, fica com o chifre. Inverteram. Gente, é simbolismo? Tem simbolismo, porque Salomão tinha conexão satânica. Gente, eu não estou aqui para falar sobre isso. Existe esse poder? Se a Bíblia fala, então é porque existe uma conexão com ele. Olha que interessante. Agora você vai entender o porquê da vida dele, porquê da cruz invertida.
Primeiro, ele nasceu em 1933. Começou a sua carreira na Polônia. Polônia? Tem uma coisa na Polônia. Aqui alguns clássicos que ele fez. 1968, O Bebê de Rosemary, estourou. Depois, 1974, um ano antes do meu nascimento. Depois do meu nascimento, Chinatown, também um filme muito doido. Depois, em 2002, depois de um bom tempo, e decora essa data, O Pianista, que é um filme fantástico, maravilhoso, muito bom. Aconselho você a assistir esse filme, muito bom, que ele rendeu até um Oscar do melhor diretor. Porém, ele é controverso, esse Oscar. Por quê, Glauco? Existe um porquê. Vida pessoal e tragédias. Ele teve uma... Gente, é muito... Imagina. Eu não quero nem que você... Só o ato de pensar nisso já dá uma coisa ruim. Primeiro, é um sobrevivente do Holocausto. Ele é um sobrevivente do Holocausto. Segundo, sua mãe morreu em Auschwitz, justamente com a questão de Hitler. Peraí, Glaucio. O que tem a ver isso? Auschwitz? Gente, ela era judia. O pai era um judeu devoto. Então, eles faziam tudo correto. E aí, o seu filho vê a sua mãe morrendo. Gente, não chegou a ver, mas ele sabe que sua mãe morreu. Duas pessoas devotas a Deus. Qual é o sentimento dele? Então, a mãe dele morreu. Imagina, gente, sua mãe morrendo. Que seja por um caso contrário do que você acredita. Gente, dói. Aí, Roman Polanski nasceu em Paris, filho de pais judeus poloneses. Portanto, sua origem religiosa era o judaísmo. Curiosidade sombria e coincidência trágica. Agora, aqui, a coisa começa a ficar muito, mas muito pesada. Em 1969, sua esposa, Sharon Tate, grávida de 8 meses, foi brutalmente assassinada pela seita de Charles Manson. Gente, a seita de Charles Manson, qual que era o precursor deles? Ele era líder de uma seita conhecida como Família Manson. Ele acreditava, olha que louco, ele conseguia, os livros apocalípticos do fim do mundo, ele ouvia os CDs o contrário e começava a ver mensagens. Olha que loucura. E as mensagens nos vídeos, que antigamente era vinil, e colocava o contrário. E aí, quando ele colocava o contrário, tinha mensagens satânicas que falou para matar, porque ali, se ele fizesse isso para alguém muito famoso de época, não tinha uma questão só satânica, tinha uma questão mais assim para que houvesse uma briga racial. Então, ele falou, vamos matar alguém muito importante para a gente chamar a atenção. E nisso, gente, filhos de pessoas famosas foram acusadas na época. Até de um café americano, depois você pesquisa, você vai ver que tinha uma histórica muito maquiavélica por trás disso. E com isso, a criança, e foi aqui, os assassinos eram Tex Matson, Susan Hawkins, Patricia Wex e Linda Cass. Essa última aí não participou diretamente do assassinato, mas estava presente. As vítimas foram, olha, imagina, a esposa, uma mulher muito bela, tá aí essa capa de jornal, muito bela, e aí com filho, gente. E aí ela foi assassinada com 16 facadas. E para piorar ainda, ela ficou pedindo a vida da filha e do bebê, e mataram o bebê. No total foi 16 facadas, gente. E pegaram sangue e pintaram nas paredes a palavra pig. Gente, onde está a mentalidade humana? Só que tem um detalhe. Aí olha aí, ó, Victim of o massacre. Gente, pessoas muito bem sucedidas. Devastou a vida desse autor. Ele era judeu,
E aí, o que ele fez? Ele pegou, como já tinha essa questão do cristianismo, que Hitler... Claro que tem nada? Tem. Depois você pesquisa. Tanto que, eu vou te falar uma coisa muito pesada. Eu não sabia disso, mas é muito pesado. Quando você vai estudar as questões de Lutero, Lutero foi a semente. Tem uma fala, que não tem na nossa tradução, que fala que a semente que gerou Hitler é Lutero. Por quê? Lutero era antissemita. Ele não gostava de judeu. Ele falava que tudo que era contra Cristo não era digno de ser. E aí ele faz uma petição com várias coisas negativas contra o judeu. E, gente, muito pesado, que eu não concordo. Eu não concordo. Nem aí eu falo que é até pior, porque Balaão não conseguiu proferir palavra de maldição contra o povo de Israel. Mas aqueles que fizeram escolhas erradas foram condenados. Só que foi 24 mil, de 5 milhões. Então foi menos de 0,1%. Foi muito pouco. As pessoas que se perverteram. Mas aí tem alguém que vai lá e tenta ser pior que Balaão para matar judeu. Então, se você quer saber alguma coisa, não seja Balaão. E nesse caso, Hitler foi Balaão. Ele foi lá e foi tentar fazer com as próprias mãos. E, gente, agora, o coração dele, como que você acha que estava? Pesado. Tava pesado. Era uma pessoa que tinha sido o quê? Matar a esposa e mataram sua filha de 8 meses, que nem havia nascido. Devastou a vida de Roman Polanski. Mas sim, de uma forma crucial. Algo que, imagina, eu não gosto nem de, não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. E qual que é a curiosidade sombria aqui? A gente tem que entender o seguinte. É uma coincidência porque ele havia feito um filme onde havia uma grávida que estava esperando o filho de Satanás. Será que Charles Manson se inspirou no filme O Bebê de Rosemary? É uma pergunta. Só que, ao longo do tempo que eu fui fazer essa pesquisa, não se consta se ele havia assistido. Porque não era como hoje, que o filme saía e já no outro mês já era lançado, todo mundo conhece. Não. O filme muitas vezes era lançado em uma época e demorava assim até 5 anos para ele passar no mundo todo, até 10 anos. Ainda mais na época que não havia muitos cinemas. E isso aí a gente tem que entender. Ele poderia ter assistido? Sim. Mas o real motivo de Charles Manson foi pegar alguém famoso de época. E ele estava hype, né, que o pessoal fala. Estava numa hype muito alta, numa vibe, vamos colocar assim. Ele estava muito reconhecido, ele era o cara da época. E a esposa dele, muito famosa, muito bela. Então, para se chamar atenção, eu tenho que pegar alguém muito grande. E são vozes que ele ouvia. Eu tenho que pegar alguém famoso de Hollywood para que as pessoas possam te ouvir. E realmente ouviram ele e nunca mais conseguiram ouvir. E aí a gente tem que entender. Vamos entender a linha do tempo? 12 de junho de 1968 foi a estreia oficial do filme nos cinemas. Bebê de Rosemary. Agosto de 1969, um ano e um mês depois, 2 meses depois, foi quando, um mês depois, né, surgiu o assassinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, grávida de 8 meses, por meio da família Manson. Então foi um ano e um ano. Poderia de algum deles ter assistido o filme? Poderia. Poderia. Polanski, aí vem a bomba. A vida dele, imagina. Em 1968, acontece, em 69, acontece essa situação muito grave sobre a sua vida. Só que anos depois, em 77, Polanski foi preso nos Estados Unidos por manter relações com uma menina de 13 anos. E aí ele confessou o crime e desde então o que ele tem feito? Ele tem vivido entre a França, Suíça e Polônia. Ele evita qualquer país onde possa ter extradição para os Estados Unidos.
Viu a data? 1977. E qual que é a controvérsia de tudo isso? Que é o reconhecimento controverso. É que ele ganhou um prêmio em 2000 do pianista muito tempo depois, mesmo sendo alguém que está sendo, já tem caçado a sua prisão. Apesar das acusações, continuou dirigindo filmes premiados e respeitados. Tá bom. Então, o que significa isso? Que mesmo com ele ter tido relações com a menina de 13 anos e confessado e acusado, ele fugiu. Então, ele é um preso que está praticamente um estrupador. Gente, mas poxa, você viu por quantas coisas que ele passou? Sim, não estou aqui para acusar. Ah, é normal. Não estou aqui para acusar. Mas, mesmo assim, ele é considerado, e ele divide opiniões, por muitos veem ele como um gênio do cinema. Outros o consideram fugitivo da justiça. Qual deles você acha que é? Eu tenho minha opinião? Tem. Você tem filha de 13 anos? Não. Então, se tivesse, seu pensamento é o chamado compaixão de justiça. É quando você se põe no lugar de para entender. Então é fácil entender isso. Lados, qual é a moral da história de todo esse vídeo? Primeiro, que você não precisa ter medo de luz invertida. Luz da cruz de cabeça para baixo. Porque ela é uma coisa que é recente, muito recente. Surgiu em 1900 e vamos colocar aqui, porque você tem que subtrair a idade. Jesus foi crucificado aos 33 anos. O provável dia do nascimento de Jesus foi no ano 3 ou até o ano 5 depois de Cristo. Jesus nasceu 5 anos depois do que ele realmente nasceu. Então, Jesus não é um marco zero. Esquece. Jesus não é um marco zero. Ele é o nome dele. É o nome sobre todos os nomes, mas a gente tem que entender que ele não é um marco zero, porque tanto é que o judeu fala que era comum. Então, que era comum é que ficou comum para todo mundo. Mas ainda existe o calendário judaico, até hoje. Polanski aqui não fez filmes leves, gente. Nenhum filme leve. Por quê? A sua alma estava carregada e cheio de cicatrizes. E assim, cicatrizes profundas, gente. Ó, a mãe morreu de uma forma maquiavélica. O pai morreu, foi perseguido também de uma forma maquiavélica. A sua filha, com a sua esposa, que ele tanto amava, ele não estava no dia. Também veio a óbito. Agora imagina a mente de um homem desse, que teve a sua felicidade roubada várias vezes. Então, seus filmes não são só entretenimento. Na realidade, são tentativas aqui de compreender o caos e enfrentar o mal de uma forma ou de outra. Ele colocou as suas cicatrizes em seus filmes. Ele demonstrou de uma forma ou de outra uma realidade. Tanto que a maturidade dele foi tão grande que O Pianista, para mim, é um dos filmes mais dignos de um filme que realmente vale um Oscar. Muito bom. O que nós temos que entender? O medo neutraliza a fé. Não tenha medo. Assim como você pensa, assim você é. Certa vez é uma história real, contada por um amigo meu, que tinha uma senhora que tinha uma corrente da sorte. E ela andava com essa corrente da sorte. Até que um dia, essa corrente da sorte, ela foi abaixar, prendeu, caiu e quebrou. Essa mulher ficou tão amargurada que ela falou assim, nossa, minha sorte acabou, minha sorte acabou. E ela teve razão. Porque na sua insensatez ou na sua crença limitante, vamos dizer assim, ela ficou tão limitada por quê? Como que um objeto pode ter mais poder do que a essência divina, que é a sua própria vida? Tem que pensar. Poxa, essa pedrinha, supondo que eu tivesse uma pedrinha, essa pedrinha aqui é da sorte. Gente, tá bom. E o dia que você perder essa pedra? Ah, eu não tenho mais sorte. Ou minha moeda, igual o tio Patinhas, milionário, que tinha a moeda da sorte,
perdeu a moeda e começou a perder dinheiro. Só que ele começou a perder dinheiro porque o foco dele mudou para a única moeda. Ele esqueceu de ganhar outras moedas. Ah, tô entendendo lá. E essa mulher acabou sendo atropelada. Pasmo. Essa história é uma história real. E esse amigo meu me contou. E ele ficou... Porque a mulher ficou tão preocupada, porque quando ela ficou preocupada naquilo que ela perdeu, ela deixou de ter foco naquilo que era importante na sua própria vida. Então, posso te falar uma coisa? Não é algo que vai te dar sorte. Eu, particularmente, não acredito em sorte. Eu acredito em Deus. Por quê? Gladys, mas como assim? Mas eu estou passando uma dificuldade. José também passou por dificuldade. Ah, mas eu sou uma pessoa correta e eu evito fazer pecado, e mesmo assim eu estou sofrendo. Porque tem gente que olha para a pessoa, está sofrendo porque está com maldição. Psh. Então Jesus foi o mal amaldiçoado do mundo porque ele não pecou, nem saiu nem palavra dolo, e ele foi crucificado em seu lugar, em meu lugar. Então, peraí, então Jesus foi um mau pecador se ele sofreu tanto? Peraí, ele veio para tirar esse estigmata também. Porque quantas vezes você olha uma pessoa e fala assim, se ela está passando por isso por causa de um pecado? Não, de repente por causa de uma escolha. Porque ele não soube escolher 3 coisas importantes. Não casou bem, não teve bons amigos e mora errado. Porque o lugar que você mora também te ajuda a saber o lugar. Porque quando você mora bem, você evita briga com vizinhos, evita várias coisas. Várias coisas. Qual é a sua cruz invertida? Fala aqui pra mim, o que você fala assim? Eu acreditava nisso, o que você acha nisso? O gato preto passou na minha frente. Passei por bar de escada. Gente, quantas coisas foram criadas por homens e que você hoje utiliza isso? Gato preto. Gente, gato preto. Uma vez eu tava... Olha que história, você vai gostar dessa história. Essa história é fabulosa. Uma vez eu estava na Feira dos Importados, aqui em Brasília, e eu fazendo uma loja para um amigo meu, e aí coordenando uma equipe de... E a loja tava ficando linda. Aí chegou o cara e falou assim, e aí, pastor? Todo mundo me conhece. E aí, pastor? Tem medo de olho gordo, não? Eu falei, gente, olho gordo eu coloco colírio diet. Emagrece qualquer olho. E aí, pastor? E se botar o seu nome na boca do sapo? Vira príncipe. Você tem essa fé? Gente, eu passo por dificuldades, você passa por dificuldades, nem por isso eu deixo de adorar e agradecer a Deus, e até de fazer esse vídeo, porque é uma forma. Hoje eu estava cheio de coisa para fazer, eu acordei muito cedo para poder fazer esse vídeo para você, porque é algo que Deus me incomoda para fazer. Tem coisas muito importantes que de repente você está passando, e uma palavra dessa pode te ajudar a ter coragem de levantar e andar. Porque tudo está dando errado. Tem algumas coisas que estão dando errado para você arrumar. E quando você descobre como arrumar, você vai arrumar de outras pessoas. Aí você começa até a ganhar dinheiro com isso. Ou fazer por amor. Você passa a se tornar útil. Entendeu? Então, largue de lado esse negócio de cruz invertida. Largue de lado qualquer coisa que possa... porque esse sinal é 666, não sei o que. Gente, para que eu vejo as pessoas perdendo tanto tempo com coisas malignas, esquecendo as coisas benignas de Deus? Porque, aprenda uma coisa, não existe maldição contra o povo de Israel. Israel, quando você coloca na tradução, é o povo de Deus. Você é de Deus. Então você acredita então que o judeu foi... Não, eu não acredito nisso, porque eu leio a Bíblia. Eu leio o original e eu sei que Deus, ele é muito perfeito. O judeu, de repente, ele não é um ótimo... Eu digo que se o judeu tivesse, só o judaísmo tivesse a palavra plena, sozinhos, a palavra não teria se diversificado. Precisou dos evangelistas para poderem divulgar a palavra. Eu só conheço a palavra não através do judeu. Eu conheço através do cristianismo. Se não fosse o cristianismo, hoje eu não teria acesso a isso. E a palavra fala que viria de Israel. A palavra que todo mundo conheceria. E adivinha? Quando você começa a entender isso, você fala assim, meu Deus, é muito perfeito. Então eu não estou aqui para criticar e trazer uma questão, e porque eu sei que eu não quero ser Balaão.
Então, quando você estudar a história de Balaão, você vai começando a ver que o balanoitas da vida aí, eles sempre trazem pro seu lado. Ah, porque minha religião é perfeita, porque eu sou perfeito, e porque o fulano é errado, porque agora transferiu do judaísmo pra gente. Opa, nem Balaão teve permissividade de fazer isso. Por que eu vou fazer? Então, eu estou aqui para fazer e falar a palavra de Deus. Cruz invertida. Nunca mais. Você vai ter medo? Você vai até assistir. Gente, eu vou falar uma coisa aqui bem forte. Tem hoje em dia, é melhor você assistir alguns filmes de terror do que você assistir comédia. Porque comédia tá muita coisa sexual. Você vê lá filme de terror. Ah, não desmistificando. Em nome de Maria, não dizer. Gente, Maria foi uma mulher santa, gente. Só que ela nunca expulsou o demônio. E quando você. Se esse filme, Exorcista, se alguém chegasse lá, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus Cristo. Que tem uma questão também. Em nome de Jesus Cristo, saia. Tinha saído, tinha acabado o filme. Não teria um filme tão grande. Mas o cara com pecado, até com pecado. Gente, isso é uma coisa. Até a pessoa com pecado poderia expulsar o demônio. Porque não é a santidade da pessoa que garante que o demônio sai. É a sua fé. Como que é isso? Sua fé. Porque todos pecamos. Quando você julga uma pessoa, você está pecando. Então, se a pessoa julgou, Pedro cometeu. Você está falando que Pedro levou uma chamada de Paulo. É muita informação, com certeza. Quer saber mais? Eu tô querendo fazer live. Se você quer que eu faça uma live, me avise aqui que eu vou fazer uma live para todo mundo aqui. Vai ser uma super live. Fechou? Que Deus te abençoe e te guarde. E não tem importância nenhuma. O que importa é o que você sente com a sua mente, um coração de discernimento em Deus para ajudar o seu próximo. É o pedido de Salomão.